A Ford passa a oferecer o seu primeiro carro 100% elétrico aqui no Brasil, no caso com o Mustang Mach-E, e o modelo traz uma proposta bem interessante, ao mesmo tempo muito arrojada e esportiva. Eu convido você a conhecer todos os detalhes iniciais aqui do modelo, começando com uma apresentação sobre as credenciais técnicas e também de custo-benefício aqui do Mach-E. Aí depois a gente volta aqui para conhecer o modelo em detalhes e caminhamos para a nossa conclusão. Bom, então aqui, amigos, eu começo apresentando algumas telas da Ford, né, reveladas aí durante o lançamento do Mustang Mach-E aqui no Brasil, começando pelo preço. Então o elétrico terá valor sugerido de R$ 486 mil. A marca também traça aqui um paralelo com alguns rivais com proposta ali SUV ou crossover, como por exemplo o caso do BMW iX3, que hoje tem preço sugerido de R$ 500.950. E também o Volvo XC40 Recharge, com valor sugerido aí de R$ 399.950. É interessante também que a Ford até traça ali um paralelo também com alguns modelos premium, como por exemplo o BMW i4, Porsche Taycan, na sua configuração aqui mais acessível, e também até mesmo o Audi e-tron GT, porém a Ford não faz uma menção aí como um potencial concorrente do Mach-E, o BYD Seal, que tem um preço aí consideravelmente inferior, né, na faixa dos R$ 300 mil, e é capaz de oferecer o mesmo nível de desempenho do Mustang Mach-E. Então vale a pena também salientar o modelo da BYD como um potencial rival aqui para a novidade da Ford. Então, falando um pouquinho aqui das dimensões, né, nós temos o Mustang Mach-E alcançando 4,74 m de comprimento, mais aqui um generoso entre-eixos, né, de 2,98 m, consideravelmente maior em relação ao Mustang Coupé convencional, né, com motorização térmica, o que confere então aqui 4 portas ao modelo e também um interior muito mais amplo e versátil aqui ao Mustang Mach-E. Nós temos aqui o modelo também com 1,88 m de largura e 1,61 m de altura, mas mantendo alguns elementos aqui que evocam a esportividade, como por exemplo a silhueta aqui com caimento do teto bem pronunciado. Nós temos aqui também na questão do porta-malas, né, outro item interessante do ponto de vista de versatilidade, que é o compartimento para 402 litros, com mecanismos de abertura elétrica para a tampa do porta-malas e também o sistema hands-free, né, que basta você passar o pé ali logo abaixo do para-choque traseiro para acionar então o mecanismo de abertura do porta-malas. É interessante também salientar que nós temos, no caso do Mach-E, o porta-malas dianteiro, né, conhecido ali pela o acrônimo em inglês FRUNK, de Frontal Trunk, né? Então nós temos no caso aqui do Mach-E um compartimento com capacidade para 139 litros e meio. É interessante que essa área então aqui ela é lavável e drenável, você pode colocar até elementos aqui como gelo, por exemplo, para o resfriamento de uma bebida durante uma parada, ali, algum passeio, por exemplo, tem até alguns porta-copos aqui, né? Então, um recurso bem interessante para favorecer também o transporte de objetos menores, com algumas sacolas que você deseja deixar aqui de uma forma mais protegida. Então, outra vantagem que a gente observa em um automóvel 100% elétrico é esse aproveitamento aqui do espaço logo abaixo do capô. Gostaria de compartilhar aqui também outra tela da Ford, comparando então o Mustang Mach-E com os rivais aí diretos no segmento de SUVs. Então nós temos um entre-eixos aqui do modelo consideravelmente maior, né, em relação ao XC40 e o iX3. Em termos de comprimento, também o Mustang Mach-E também se destaca em relação aos concorrentes, assim como aqui na altura em relação ao solo, que no caso do Ford é de 20 centímetros.
no quesito porta-malas, nós temos também outra vantagem aqui, né, para o Ford, que alcança então aí 541 litros de capacidade para o transporte de bagagens, considerando então o porta-malas dianteiro e traseiro. Entrando agora aqui no quesito performance, né, nós temos então 2 motores elétricos equipando aqui o Mustang Mach-E na sua configuração GT Performance, que é a escolhida aqui para o mercado brasileiro. Então esses 2 motores resultam aqui em 487 cavalos de potência máxima combinada, um torque instantâneo aqui de 860 Nm, portanto aí um pouco mais de 87 kgfm. Ponto importante aqui a favor aqui no Mustang Mach-E fica por conta do seu ótimo coeficiente aerodinâmico de 0,29, né? De fato aqui um dado bem interessante. O Mustang Mach-E que é capaz então de acelerar de 0 a 100 em 3,7 segundos. A bateria então no Mustang Mach-E na sua configuração GT Performance conta com 91 kWh de capacidade e é composta então aí por 12 módulos, né? Ela também conta aqui com sistema de refrigeração líquido, né, para otimizar a carga e também proteção contra impactos e imersão. Nós temos um alcance, então, aí para o modelo, uma autonomia já de acordo com o padrão brasileiro para 379 km. Claro que esse número varia muito dependendo da utilização do modelo, também do estilo de condução. Novamente, eu apresento aqui mais uma tela, né, comparando então o Mustang Mach-E com alguns rivais aqui do segmento Premium. Então, de fato, nós temos um desempenho aqui bem interessante para o modelo, aqui com 2 motores elétricos, o torque máximo aqui também do Mustang Mach-E, que supera e com folga alguns rivais aqui mais caros, né? E também a questão da autonomia também é outro ponto de destaque aqui para o Mustang Mach-E, que fica bem próximo também ao que o BYD Seal é capaz de entregar. Partindo um pouquinho aqui para a questão da construção do modelo, né, algo bem interessante até para realçar esse apelo esportivo do Mustang Mach-E, uma vez que ele compartilha aí do nome famoso, né, dentro do portfólio da Ford. Então nós temos uma distribuição de peso igualitária entre os eixos, né, 50% na dianteira e 50% na traseira, e a suspensão independente das 4 rodas com layout multibraço no eixo traseiro. Nós temos também os amortecedores adaptativos e um sistema de freios fornecido pela Brembo aqui de alta performance. Partindo para a conectividade, nós temos então a central multimídia Sync 4A com uma tela de 15 polegadas e meia e também GPS embarcado. Como nós vamos conferir mais para frente, né, é um equipamento aqui bem interessante, que também conta com toda esse expertise, esse know-how da Ford no quesito de central multimídia. Para mim, pelo menos, a Ford capricha muito nesse equipamento, né? De fato, algumas das melhores centrais multimídia, pelo menos na minha opinião, pertencem aí à marca norte-americana. Falando também aqui da segurança, o Mustang Mach-E chega aqui ao Brasil com uma configuração muito bem equipada. Nós temos no crossover, né, 9 airbags acompanhados aí pelo sistema de permanência e centralização na faixa de rodagem com monitoramento de pontos cegos, o piloto automático adaptativo com função stop and go para o uso no congestionamento, ali para uso urbano, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e também o assistente de manobras evasivas. Falando também sobre itens ali de tecnologia e conforto, vale salientar a presença do assistente de estacionamento automático. No caso aqui do Mustang Mach-E, o assistente de estacionamento ele opera de forma completamente autônoma, né? Basta você pressionar um botão ali no console central para que o veículo opere também a aceleração, frenagem e o controle do volante. Então é uma evolução no assistente de estacionamento mais moderno oferecido hoje em dia. Temos também um sistema de câmeras 360 graus, o carregador de smartphones por indução, freio de estacionamento com acionamento elétrico e o ar-condicionado com 2 zonas e saída para a segunda fileira de assentos. Nós temos no modelo um sistema especial aí fornecido pela Bang & Olufsen, né, com 9 alto-falantes, subwoofer e 560 watts de potência. E para finalizar nessa parte aqui da apresentação dos dados técnicos do modelo, eu gostaria de salientar, né, a presença do teto panorâmico aqui no modelo
cobrindo praticamente toda a parte superior aqui do Mustang Mach-E, inclusive ali para melhorar, né, essa percepção, a sensação de espaço dos passageiros no banco traseiro. Trata-se do maior teto panorâmico, então, né, aplicado em um veículo da Ford. Vale destacar que esse teto ele não tem abertura, né, ele é rígido, então eu prefiro chamar de teto panorâmico ao invés de teto solar, uma vez que a designação teto solar nós utilizamos para peças, aqui para componentes que oferecem a abertura. De qualquer forma, né, para melhorar ali o convívio com o modelo, nós temos ali no caso do teto a proteção contra raios infravermelhos e ultravioletas, para evitar também um aquecimento ali excessivo da cabine, algo que também o revestimento especial, que também termorrefletivo, ajuda a evitar. Então é isso, amigos, agora que já conhecemos os detalhes técnicos e também o posicionamento de mercado do Mach-E aqui no Brasil, vamos conhecer os detalhes então aqui físicos do modelo, né? Então a gente tem um design aqui do crossover elétrico que faz uma clara referência ao coupé tradicional e a combustão. Como a gente pode conferir, por exemplo, no farol bem estreito, né? A grade frontal aqui também com o tradicional logotipo do Mustang, esse capô mais projetado que ficou muito famoso no coupé também está presente aqui no crossover. Chegando aqui no perfil, nós notamos as principais diferenças, né, entre os modelos. No caso aqui do Mustang Mach-E, nós temos as rodas de liga leve Aro 20 com um design bem interessante, e aí aqui a proporção claramente de um crossover, né, com entre-eixos aí que quase encosta nos 3 metros e confere aqui ao Mach-E um interior muito mais versátil e a possibilidade de transportar até 5 passageiros. Nós temos até como uma referência também ao Mustang Coupé tradicional, essa caída aqui bem pronunciada do teto, e um detalhe bem interessante que vocês já devem ter reparado, que nós não temos as maçanetas tradicionais. Para abrir a porta aqui do Mustang Mach-E, nós temos um botão, como vocês conferem, então basta um leve toque, você libera aqui o acesso ao automóvel, uma solução aqui para priorizar a aerodinâmica aqui no crossover. Já chegando aqui na parte traseira, nós temos as lanternas tradicionais aqui que lembram, né, o presente também no Mustang Coupé, com esses 3 elementos aqui verticais e também um visual mais esportivo, bem esculpido, como a gente confere aqui na tampa do porta-malas. Nós temos aqui o acesso ao compartimento com um mecanismo de abertura elétrica e também basta você passar aqui o pé, né, embaixo aqui do para-choque para realizar a abertura remota aqui da tampa. No compartimento nós temos um pouquinho mais de 400 litros de capacidade, o que é interessante para enfatizar esse caráter até familiar aqui do Mustang Mach-E. Mas para quem precisa de mais espaço, o crossover aqui da Ford tem uma solução bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora. A gente consegue acessar aqui na parte dianteira do modelo o Front Trunk, que a sigla ficou conhecida como FRUNK. Então nós temos um compartimento aqui de bagagens no modelo para mais 150 litros, uma vez que a gente não tem motor térmico tradicional, né? Como nós temos aqui um motor elétrico por eixo e ele é muito mais compacto em relação ao motor a combustão tradicional, a gente tem mais uma área aqui para bagagem. Inclusive aqui no FRUNK você pode colocar objetos molhados e até colocar gelo aqui, por exemplo, uma vez que é possível drenar esse compartimento. Então uma solução bem interessante aqui da novidade elétrica da Ford. Aqui na cabine, a Ford procurou fazer um acabamento interno muito esmerado aqui para o Mustang Mach-E, mas eu gostaria de começar aqui com alguns destaques que você já confere aqui na cabine, começando pela própria central multimídia. Então nós temos uma tela muito generosa aqui de 15 polegadas. Interessante que a Ford deixou uma solução aqui de um botão físico para você controlar tanto o volume do rádio, por exemplo, ou a ventilação aqui do sistema de ar-condicionado. Então recurso bem interessante para você ter um controle mais
rápido e objetivo aqui também, além da tela, né, da central multimídia. O aparelho aqui conta com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, temos também um navegador embarcado e também é uma central multimídia muito rápida, né, típica ali que a gente já acompanha aqui nos modelos mais recentes da Ford, a marca que se esforça bastante, né, para aprimorar esse conteúdo de conectividade. Nós temos logo aqui à frente do motorista o painel de instrumentos, também bem completo, né, que permite acompanhar aqui a autonomia, a capacidade, aqui, o que resta aqui também da bateria, temos o velocímetro aqui também digital. O que é interessante aqui no Mustang Mach-E também é a boa posição de dirigir. Nós temos o banco aqui com acionamento elétrico, a regulagem de altura e profundidade aqui também para o volante, mas é muito fácil você se encontrar aqui no modelo, né? Nós temos aqui também o revestimento interno de couro com tecido em alcântara, é um acabamento muito bem executado aqui no modelo, tanto pela escolha de materiais quanto também pelo próprio design aqui da cabine, que é muito envolvente. Vale a pena destacar também, por falar no design, até algumas soluções, como por exemplo essa parte superior aqui do banco, que de certa forma abraça aqui o corpo tanto do motorista quanto do passageiro, o que é interessante para um veículo orientado também à performance. Por fim, eu gostaria de destacar para vocês aqui o teto panorâmico do Mustang Mach-E. Esse teto é o maior teto aqui desse tipo presente em um carro da Ford, né? Ele tem um sistema de isolamento também térmico, né, para ajudar aqui na climatização. É uma solução interessante que torna o interior aqui mais arejado, também contribui, né, para a estética aqui do modelo. Então na parte interna o Mustang Mach-E agrada bastante, tanto aqui pela questão da ergonomia, mas sobretudo pelo bom nível de acabamento. Como a gente já conferiu, uma grande premissa do projeto aqui do Mustang Mach-E é a questão da versatilidade. Então agora, de fato, nós temos um Mustang capaz de transportar até 5 pessoas, né? E o espaço traseiro aqui no modelo é muito bom. Como vocês podem conferir, eu deixei o banco dianteiro aqui ajustado para minha posição de dirigir. Eu tenho um pouquinho mais de 1,80 m e sobra um espaço considerável aqui entre o meu joelho e o encosto do banco do motorista. A área aqui também para a cabeça, para o tronco aqui do passageiro é muito boa, e vale destacar também a boa sensação criada aqui pelo teto panorâmico também para os passageiros aqui na segunda fileira de assentos. Outro ponto importante é que nós temos o assoalho traseiro plano, o que favorece o espaço aqui para o terceiro ocupante no banco traseiro, e um ponto também que vale a pena salientar quando a gente fala de um carro elétrico é que o Mustang Mach-E não tem aquele assoalho muito elevado como nós encontramos em outros modelos com essa tecnologia de propulsão. Aqui você tem um joelho bem alinhado com a altura aqui do quadril, né, da linha de cintura, então é um atributo muito positivo. E por fim, nós temos aqui também um bom acabamento para os ocupantes da segunda fileira de assentos, com as saídas aqui de ar e também as tomadas USB. Então é isso, amigos, chegou a hora aqui de avaliarmos dinamicamente o Mustang Mach-E, conhecer aqui na prática, né, toda essa proposta agora com propulsão elétrica aqui na família Mustang. Então, como nós já conferimos, nós temos aqui um modelo com mais aí de 480 cavalos e temos um grande diferencial aqui, que é a tração integral no Mustang Mach-E por conta do posicionamento dos motores elétricos um por eixo, o que é algo bem interessante, que colabora para a parte dinâmica, assim como a questão da distribuição igualitária entre os eixos aqui do modelo, né, que é um ponto aqui muito favorável. Vale a pena destacar, né, que graças aí ao torque muito generoso do modelo, instantâneo, né, nós estamos falando aqui de uma força máxima na casa de 90 kgfm, então é um modelo que a cada solicitação aqui do acelerador, ele responde de uma forma muito rápida, né? O Mustang Mach-E de fato é um carro muito veloz, que acelera aí de 0 a 100 abaixo de 4 segundos, mas o que me chamou atenção positivamente aqui no modelo também vai para a sua qualidade construtiva. A gente nota que ao volante do modelo uma rigidez torsional muito elevada e um bom acerto aqui de suspensão, direção e freios. A gente tem um carro muito equilibrado e também confortável, né? Nós temos suspensão independente nas 4 rodas, com layout multibraço no eixo traseiro, mas o Mustang que ele aparenta
ser um carro tão silencioso por conta da sua propulsão, mas também no quesito construtivo, né? A gente não nota aqui ruídos de acabamento, por exemplo, ou peças plásticas, né? Então um modelo bem interessante. Então aqui do ponto de vista dinâmico, inclusive até aqui da posição de dirigir, é um modelo que você se encontra muito fácil aqui no Mustang Mach-E. Nós temos bancos aqui também muito confortáveis, né? Com essa parte superior aqui, até envolvendo aqui o seu tronco, né? Então é um modelo bem interessante, pensado mesmo para entregar essa máxima performance, esse máximo prazer ao dirigir. Então é isso, amigos, a gente já conferiu agora todas as credenciais técnicas, posicionamento de mercado e também os detalhes aqui com o modelo in loco, né? Falando aqui direto do lançamento do Mustang Mach-E no Brasil. Bom, eu acho que a conclusão que a gente pode chegar é que a Ford acertou muito, inclusive por escolher o modelo para ser o seu primeiro representante no segmento de carros 100% elétricos aqui no país. O Mustang Mach-E, ele combina uma proposta muito única em termos de versatilidade e também de desempenho. De fato, ele comprova tanto no uso cotidiano quanto também uma pista que ele é um veículo muito rápido, com desempenho aqui sempre pronto a atender às solicitações do motorista. Temos também um bom alcance, considerando aqui a atual realidade dos carros elétricos, em especial falando de um projeto moderno, como é o caso aqui do Mustang Mach-E. Eu acho que talvez você pode considerar como uma alternativa ao Mustang Mach-E o BYD Seal, porém estamos falando de um carro aí que não tem essa mesma proposta esportiva aqui com o representante da Ford, apesar de custar bem menos, né? Olhando já para uma outra segmentação ali de SUVs ou crossovers, de fato o Mustang Mach-E chega também com uma relação de custo-benefício até que interessante, considerando tudo que ele entrega em termos de equipamentos e também de proposta de performance. Então acho que a Ford, né, mais uma vez, acerta muito aqui no projeto do Mustang Mach-E. Vamos ver agora como será a aceitação do elétrico aqui no Brasil. Então é isso, amigos, agradeço a vocês pela atenção, espero que esse conteúdo tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais do Mustang Mach-E aqui no Brasil. A gente se vê em breve e até mais!